Quando eu era jovem, morava em uma pequena cidade do interior. Eu não quero falar o nome e dar mais informações, pois o relato em si já tem seu valor. Eu trabalhava como assistente de uma casa que realizava curas e benfeitorias em pessoas. A casa tinha uma senhora como dona e ela era bem conhecida por seus milagres. Ela era uma idosa e as pessoas da cidade a reverenciavam e tinham certo medo de suas habilidades mágicas. Eu gostava de ajudá-la, já que o trabalho não era tão difícil e ela me agradava muito com bons presentes. Aquela cidade estava repleta de superstições e lendas que eram transmitidas de geração em geração. Histórias de espíritos errantes, criaturas da floresta e maldições antigas eram contadas em voz baixa nas noites escuras, enquanto os adultos se reuniam nas calçadas e as crianças ouviam com os olhos arregalados. Uma dessas lendas era a de uma mulher condenada a vagar eternamente pelas margens dos rios em busca de seus filhos afogados. Dizia-se que, se alguém a ouvisse chorar, a dor e o desespero que emanavam de seus soluços poderiam enlouquecer quem os ouvisse. Como assistente da senhora, eu era responsável por coletar ervas medicinais, levar mensagens aos habitantes da cidade e ajudar em seus rituais. Mas, além dessas tarefas diárias, ela também tinha acesso a conhecimento oculto e antigo, conhecimento que a velha compartilhava comigo à medida que ganhava sua confiança. Foi então que comecei a entender a verdadeira natureza do mundo em que vivia. Um mundo onde a magia e o sobrenatural eram tão reais quanto as sombras que pairavam sobre nós nas noites sem luar. Uma tarde, depois de completar minhas tarefas do dia, a senhora me chamou ao seu lado. Sua voz era grave e trêmula, como se algo a perturbasse profundamente. Ela me disse que tinha tido uma visão de um grande mal que pairava sobre a cidade. Um mal que só poderia ser interrompido se realizássemos um ritual de proteção na próxima lua nova. Ela me instruiu a coletar certos ingredientes raros e perigosos, como o veneno de uma cobra coral e outros ingredientes muito difíceis de encontrar. Ela também me ensinou o encantamento que deveria memorizar e recitar durante o ritual. Ela me avisou que eu não deveria contar a ninguém sobre o que estava fazendo, pois aqueles que não entendiam a magia poderiam interferir e colocar em risco nossas vidas e as de todos da cidade. Então, com o fardo daquele segredo em meus ombros, entrei na floresta em busca dos ingredientes. Noites sem dormir e dias de trabalhos duros me esperavam, enquanto lutava contra as forças da natureza e o desconhecido. A solidão e o medo eram os meus únicos companheiros enquanto enfrentava criaturas e espíritos que nunca havia imaginado. Finalmente, a noite da lua nova chegou. A senhora e eu nos encontramos em uma clareira da floresta, perto do rio, onde se dizia que a mulher amaldiçoada vagava. Naquela noite, o ar estava carregado de eletricidade, como se a própria atmosfera estivesse segurando a respiração, esperando o resultado do ritual. A senhora começou a recitar palavras antigas, enquanto eu segurava os ingredientes e repetia o encantamento que ela havia me ensinado. À medida que a lua se erguia no céu, as sombras pareciam se contorcer e se mover ao nosso redor. No entanto,
Mais do que algo sobrenatural, tive a sensação de que aquelas sombras eram produto da minha imaginação e do medo que me dominava. A tensão se dissipou lentamente e a noite voltou ao seu estado calmo. A senhora assegurou que o mal havia sido contido, mas não pude deixar de sentir uma certa inquietação que me acompanhou nos dias seguintes. Um dia, a senhora me disse que iríamos visitar uma enfermeira nos arredores da cidade. Ela estava passando por azar e tinha visto coisas estranhas em sua casa. A senhora queria fazer uma limpeza e eu tinha que ajudá-la. Aceitei, entusiasmada com a ideia. Quando chegamos à casa da enfermeira, encontramos uma mulher cansada e assustada. Seus olhos estavam cheios de preocupação e tristeza, e você podia ver que ela não dormia bem lá há muito tempo. A senhora começou a preparar a limpeza, misturando ervas e água benta, enquanto eu acendia velas e fumava. Enquanto fazíamos a limpeza, a enfermeira nos contou sua história. Acontece que ele estava cuidando de um idoso doente que morava sozinho em uma casa próxima. O homem havia falecido recentemente e desde então a enfermeira havia experimentado uma série de eventos infelizes e inexplicáveis. No início, ela pensou que eram coincidências ou pesadelos, mas logo começou a suspeitar que algo mais sinistro estava em jogo. Ao decorrer da limpeza, a senhora e eu encontramos várias coisas que poderiam ter contado para a má sorte e fenômenos estranhos. Havia um quarto na casa que a enfermeira guardava os objetos pessoais do idoso falecido. E lá encontramos um espelho antigo e uma série de fotografias. A senhora explicou que esses objetos podem estar retendo a energia do idoso e causando problemas na casa. Depois de completar a limpeza e nos livrar dos objetos, a enfermeira sentiu um alívio imediato. Sua casa parecia mais leve e seu rosto refletia gratidão e esperança. Embora não houvesse nada sobrenatural, convencida de que havíamos afastado um espírito vingativo. Ao sair da casa da enfermeira, não pude deixar de pensar na linha tênue entre a realidade e as lendas que haviam moldado nossa percepção do mundo. Naquela noite, quando estávamos prestes a chegar à casa da senhora, alguém nos alcançou para nos dar um recado. A pessoa tinha uma voz trêmula e dizia ter um recado da enfermeira. A pessoa nos informou que a paz havia sido muito rápida. Apesar da limpeza, ela estava novamente começando a ouvir coisas estranhas em sua casa. Ela mencionou que o velho de quem ela cuidava em vida era capaz de se transformar em animal. A vizinha suspeitava que a alma do velho não tinha ido embora e, em vez disso, ele permaneceu em sua casa. A senhora, com o rosto preocupado, nos pediu para ir no dia seguinte para investigar e ver se poderíamos fazer algo a mais. Aceitei, embora a inquietação e o medo começassem a tomar conta de mim. Ao chegar na casa da enfermeira no dia seguinte, fomos recebidos em um ambiente ainda mais sombrio e opressivo do que antes. A luz do sol mal conseguia vazar através das janelas, e as sombras pareciam se mover sorrateiramente nos cantos. Um arrepio passou pela minha espinha quando percebi uma presença sinistra na sala onde havíamos encontrado os pertences pessoais do velho. A enfermeira nos disse que durante a noite ela tinha ouvido ruídos inexplicáveis e sussurros abafados vindo daquele quarto. À medida que a escuridão se aprofundava, os ruídos se intensificavam para grunhidos e uivos, como se um animal selvagem estivesse preso dentro da casa. Além disso, ela havia percebido um cheiro nauseante, como o de carne em decomposição, que parecia emanar das paredes. Enquanto examinava o quarto,
Notei que o espelho antigo que havíamos removido no dia anterior havia voltado ao seu lugar, na parede. Aproximei-me com cautela e pude ver que o vidro estava embaçado e as manchas de umidade formavam figuras grotescas e torcidas. Foi então que algo me chamou a atenção. No reflexo do espelho pude ver uma criatura assustadora, meio humano, meio besta, nos observando de um canto da sala. Seus olhos amarelados brilhavam com uma intensidade malévola, e sua boca, cheia de dentes afiados e sujos, se contorcia em um sorriso sádico. A senhora, percebendo meu terror, também se olhou no espelho, e seu rosto empalideceu ao ver a abominação que nos espreitava. Sem perder tempo, ela começou a recitar um feitiço de proteção e ordenou que a enfermeira e eu formássemos um círculo ao seu redor, enquanto ela traçava símbolos místicos no chão. Com giz e sal, a atmosfera ficou ainda mais densa e pesada, e o ar se encheu de um gemido lamentável e arrepiante. A criatura no espelho parecia se enfurecer. Sua imagem se contorceu e se deformou enquanto emitia grunhidos guturais. A sala tremia sob a influência de forças sobrenaturais e os objetos começaram a se mover por conta própria, subindo no ar e batendo nas paredes. A santeira continuou recitando o feitiço com uma voz firme e determinada. À medida que suas palavras ecoavam na sala, a figura no espelho parecia enfraquecer e dissolver lentamente na penumbra. O gemido lamentável se transformou em um lamento desesperado e, finalmente, em um sussurro inaudível. De repente, o ar clareou e a sala voltou ao normal. O espelho na parede não mostrava mais a imagem da criatura, mas apenas nosso próprio reflexo, tremendo e exausto. A senhora nos garantiu que o espírito do velho havia sido expulso e não voltaria a atormentar a enfermeira. Grata e aliviada, a enfermeira nos abraçou e nos agradeceu com lágrimas nos olhos. A senhora, embora cansada, parecia satisfeita com o seu trabalho e nos disse que era hora de partir. Enquanto nos afastávamos da casa da enfermeira, não pude deixar de sentir uma mistura de espanto e medo pelo que acabara de testemunhar. Ela havia experimentado em primeira mão a realidade do mundo sobrenatural, que até então acreditava apenas como lendas. A partir desse dia, minha percepção da vida e da magia mudaria para sempre. No dia seguinte, cheguei na casa da santeira e vi uma mulher idosa do lado de fora. A mulher tinha marcas no rosto e na pele que pareciam ser produto de um sofrimento inimaginável. Suas rugas eram profundas, como se tivessem sido esculpidas pelo mesmo tempo em sua carne. Sua pele estava coberta de cicatrizes e manchas escuras, testemunho de uma vida cheia de dificuldades e segredos. Seu rosto era frio e assustador, como se fosse a própria encarnação da morte. Seus olhos, afundados e cercados por sombras escuras, me encararam como se pudessem ver profundamente minha alma. Apesar do sol brilhando no céu, uma sensação de frio e inquietação me invadiu, me fazendo tremer involuntariamente. Eu a cumprimentei com a boa tarde, mas ela não me respondeu. Sua boca, quase sem dentes e torta em uma careta desagradável, permaneceu fechada. No entanto, pude sentir um murmúrio baixo e gutural que parecia emanar de sua garganta, como se tivesse recitando alguma maldição ou feitiço em uma língua desconhecida. Tentando não dar importância ao seu comportamento, entrei no carro, pronto para ir para a casa da enfermeira.
A senhora, no entanto, me informou que a velha os acompanharia nesta ocasião. Ele a havia chamado para ajudar com o caso da enfermeira, já que sua experiência e habilidades eram muito respeitadas no mundo oculto. A velha entrou no carro silenciosamente e sua presença parecia preencher o espaço com uma energia opressiva e escura. À medida que nos aproximávamos da casa da enfermeira, a atmosfera ficava cada vez mais pesada, como se uma tempestade estivesse prestes a estourar. Ao chegar, a velha examinou a casa com os seus olhos penetrantes e começou a murmurar baixinho, como se estivesse falando com seres invisíveis. Então, ela tirou de sua bolsa um conjunto de objetos estranhos, ossos, pedras, ervas secas e uma tigela de cerâmica. Com um gesto autoritário, ela ordenou a santeira e a mim que a seguíssemos até o interior da casa. O interior da casa parecia ter sido tomado por uma energia escura e perturbadora. As sombras se contorciam nas paredes e o ar estava carregado com uma eletricidade estática que eriçava os pelos da nuca. A velha se movia com um propósito claro, parando em cada sala e realizando rituais com seus objetos místicos. Ao entrar na sala onde tínhamos visto a criatura do espelho, a velha parou e seu rosto contorceu em uma expressão de profundo desgosto. Podíamos sentir uma presença maligna e ameaçadora no ambiente, como se o espírito do velho, que se virava em bicho, tivesse retornado para se vingar. A velha pediu à enfermeira e a mim para sairmos da casa imediatamente. Ela insistiu que deveria enfrentar a entidade maligna que habitava a casa por si só, já que seu poder e conhecimento eram cruciais para expulsar definitivamente o espírito do velho. Relutantemente obedecemos ao seu mandado. Preocupadas com o que poderia acontecer dentro da casa, mas conscientes de que não tínhamos escolha. Uma vez fora da casa, a enfermeira e a santeira ficaram falando baixinho sobre o que havia acontecido e o que poderia acontecer. Seus rostos mostravam uma mistura de medo e preocupação, mas também respeito e admiração pela velha que haviam deixado entrar sozinha. Enquanto isso, decidi dar uma volta pela casa para me manter ocupada e tentar acalmar meu nervosismo. O exterior da casa estava em estado de abandono e decadência, com a pintura descascada e as janelas sujas e quebradas. O jardim estava coberto de ervas daninhas e os galhos secos e torcidos das árvores pareciam estender seus dedos esqueléticos para o céu. Enquanto eu avançava, o vento assobiava através das folhas mortas e arbustos espinhosos. Um arrepio passou pelas minhas costas quando percebi que o ar ao redor da casa estava muito frio do que o normal, como se a entidade maligna tivesse trazido consigo uma atmosfera gelada e sobrenatural. Em minha caminhada, notei que o céu escureceu rapidamente e as nuvens giravam em um padrão incomum, como se estivessem sendo manipuladas por forças invisíveis. Um trovão ressoou à distância. Uma sensação de desconforto tomou conta de mim. A casa parecia estar viva, como se pudesse sentir a luta que estava sendo travada dentro dela. Fiquei perto de uma janela quebrada, onde a cortina rasgada se agitava ao vento como se um fantasma pálido. Através da abertura pude ouvir o som da velha cantando, em uma língua estranha e antiga. Sua voz ecoava nas paredes da casa como um eco do passado. Suas palavras pareciam conter um poder incomensurável. E eu me vi hipnotizada pelo som, quase como se estivesse sendo arrastado para dentro da casa pelo canto. O ar ao redor da janela começou a vibrar e se distorcer, como se a própria realidade estivesse sendo alterada pelas forças conflitantes dentro da casa. A tensão no ambiente se tornava insuportável e eu sentia uma pressão crescente em meu peito, como se uma mão invisível estivesse me apertando com força. Enquanto olhava pela janela,
Vi a velha através de uma abertura na cortina rasgada. Ela estava tirando a roupa, revelando seu corpo coberto de cicatrizes e marcas escuras. Eu parei de observar, incapaz de tirar o olhar do que estava acontecendo. O que testemunhei a seguir me deixou petrificada e aterrorizada. A pele da velha começou a se esticar, como se forças invisíveis a estivessem puxando em todas as direções. Suas veias se tornaram visíveis sob sua pele enrugada, criando um padrão grotesco e assustador. Suas costas começaram a se curvar e seus ossos rangeram e se realinharam com um som que congelou meu sangue. Era como se seu corpo estivesse sendo transformado em algo não humano. Sua mandíbula ficou maior e desproporcional, rasgando sua boca em uma abertura grotesca. Cabelos escuros e ásperos começaram a brotar de sua pele enrugada, cobrindo-a em uma camada espessa e bagunçada. Presas longas e afiadas apareceram em sua boca, substituindo seus dentes murchos e amarelados. Seu nariz lentamente se transformou em um nariz de cachorro, achatado e úmido, enquanto seus olhos ficaram amarelos e brilhantes, como os de um predador noturno. A criatura em que a velha se tornou era uma visão assustadora, uma mistura de humano e animal que desafiava toda a lógica e natureza. Suas garras afiadas rasgaram o ar, enquanto ele se movia com uma agilidade surpreendente, e seus músculos tensos e poderosos se destacavam sob sua pele eriçada. Enquanto observava com horror, a criatura ergueu a cabeça e cheirou o ar, como se pudesse cheirar o medo que emanava de mim. Seus olhos amarelos se fixaram nos meus pela janela e por um momento senti como se estivesse olhando diretamente para minha alma. Ainda confusa e aterrorizada com o que havia testemunhado, corri para o carro, meu coração batendo forte no meu peito. Sentei-me em silêncio, tentando processar o que tinha acabado de ver. Eu nunca tinha testemunhado algo tão assustador e monstruoso, e não sabia se deveria contar à santeira o que tinha visto. Optei por manter a boca fechada, temendo que falar sobre isso pudesse trazer mais problemas perigosos. Quando a velha saiu da casa, parecia ter voltado à sua forma humana. A velha disse à enfermeira que havia percorrido toda a sua casa e encontrado espíritos e energia ruim. Ela realizou um feitiço para garantir que nada mais acontecesse na sua casa novamente, usando magia para expulsar e afastar a alma errante com facilidade e precisão. A enfermeira agradeceu profundamente a velha por sua ajuda e todos nós saímos de lá. Ao chegar na casa da senhora, ela me agradeceu pela minha ajuda e eu me despedi para voltar para casa. À medida que me aproximava da casa, na escuridão da noite, parecia ainda mais densa e ameaçadora do que o normal, e eu não pude deixar de olhar em volta nervosamente. Quase chegando em casa, senti uma mão fria e ossuda pousando no meu braço, parando em seco. Meu coração parou por um momento, e quando eu me virei percebi que era a velha que me agarrou. Seus olhos penetrantes me olharam com uma mistura de advertência e ameaça, e sua voz trêmula me disse que eu sabia que a tinha visto em sua forma de animal. Suas palavras foram claras e contundentes. Se eu revelasse o que tinha visto, ela me encontraria onde quer que eu estivesse e me faria pagar por trair seu segredo. O medo tomaram conta de mim e acenei com a cabeça em silêncio, prometendo não dizer nada do que havia testemunhado. Como um último olhar ameaçador, a velha soltou meu braço e desapareceu na escuridão da noite, deixando-me lá, tremendo e perguntando-me o que mais escondiam a senhora e a velha, e as lendas de nossa pequena cidade. Depois daquele dia, a senhora nunca mais me contatou, e embora tivesse pesadelos com a velha vira-bicho, nunca contei a ninguém sobre o que tinha visto. Os anos se passaram, a vida seguiu seu curso, mas a experiência assustadora que vivi naquela época sempre ficou gravada em minha mente
e em meu coração. Agora, muitos anos depois, finalmente decidi contar minha história. Talvez seja pela necessidade de me libertar do peso que carrego em segredo por tanto tempo. Talvez seja para alertar os outros sobre os perigos que podem espreitar na escuridão, nas sombras das lendas e de pessoas que viram bicho. Mas, mesmo enquanto escrevo essas palavras, sinto um arrepio na minha coluna, lembrando do terror que senti ao ver a velha se transformar em um animal. Embora tenham se passado muitos anos desde aquele encontro, ainda sinto o medo. Não posso deixar de me perguntar se a velha ainda está viva, à espreita nas sombras e protegendo os seus segredos com ferocidade e violência. Embora eu tenha decidido contar minha história, uma parte de mim não pôde deixar de temer que, um dia, ela possa encontrar uma maneira de cumprir sua ameaça e me fazer pagar por ter revelado seu segredo obscuro.